Segurança no transporte público em meio à pandemia. Como se proteger ao andar de ônibus e metrô. Fazer exercícios físicos é sempre importante, ainda mais agora. Veja como combater o sedentarismo na quarentena. Com muitas pessoas dentro de casa, o número de usuários das redes sociais aumenta. E ainda, a atualização sobre casos de Covid-19 e a produção de vacinas contra o vírus. Está começando o Telejornal Esquina. Olá, metrô e ônibus estão entre os locais onde a chance de ser infectado pelo coronavírus são maiores. O estudo para identificar os espaços com maior risco foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Confira agora na reportagem de Malu Alencastro. Já era muito difícil manter o distanciamento social no transporte público antes da pandemia da Covid-19, mas agora é necessário. Além do uso de máscaras e álcool em gel, a distância é fundamental para impedir o avanço do novo coronavírus. Esse passageiro pega ônibus e metrô todos os dias, mas ele não está totalmente confiante. Eu confesso para vocês que eu utilizo o ônibus todos os dias e o metrô também para ir até o trabalho, né? Eu trabalho no setor bancário sul, mas eu não me sinto totalmente seguro, porque os ônibus eles são limpos somente nos terminais, né? Então eles passam toda a viagem teoricamente sujos. E em um ônibus lotado, conhecendo o DF, conhecendo a nossa situação aqui, é quase que impossível a pessoa não se apoiar no corrimão ou em outros lugares também. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa espirra ali, ela passa a mão ali no corrimão, então já pode estar propagando vírus também, né? As mudanças também afetaram os rodoviários. Este motorista conta que foi difícil a adaptação ao uso da máscara no começo da pandemia. Foi difícil a adaptação, né? Para se adaptar dirigir de máscara, né? Desconfortável por causa do calor. Os passageiros também no começo não respeitou, né? Não queria respeitar. A empresa teve que pôr placa no ônibus, né? É importante sempre manter os cuidados quando sair de casa, em especial ao pegar transporte público. Este médico dá dicas para ter mais segurança. Sempre que entrar no coletivo, já entrar portando a máscara, né? A máscara que é uma proteção de duas vias, tanto de você para as outras pessoas, quanto das outras pessoas para você. Se possível também, usar um óculos, né? Pode ser um óculos de grau ou então até um óculos escuro para proteger os olhos. Na medida do possível, manter aquela distância de 2 metros das outras pessoas, né? Para que não haja a contaminação. Tocar o mínimo possível nas superfícies internas do coletivo. Cadeira, braço de cadeira, barra de proteção, justamente para evitar a contaminação das mãos. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, foram tomadas providências para evitar a propagação do vírus desde março. Dentre essas medidas está a higienização dos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. O reforço da limpeza deve ser feito com desinfetante de hipoclorito de sódio nas partes internas dos ônibus, tais como corrimãos, barras de apoio, roletas, apoio de porta e as viagens devem ser com as janelas abertas. Funcionários da Secretaria de Transporte e Mobilidade fazem vistorias diárias nos veículos para certificar a execução das normas que determinam as medidas de contenção da pandemia. A volta às aulas na rede pública está prevista apenas para o ano que vem. O início do ano letivo será no dia 8 de março, com ensino híbrido. Já a rede particular de ensino começou a retomar as atividades presenciais no dia 21 de setembro. As escolas particulares seguem o protocolo de retorno para evitar contaminações. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal defendeu a segurança dos procedimentos adotados. Podemos dizer que as nossas escolas estão prestando um serviço de inestimável valor, acolhendo aqueles que precisam, realizando o ensino híbrido com atividades presenciais e à distância, opcional para o estudante e opcional para as escolas, divulgando um protocolo de profilaxia e, principalmente, selecionando aquelas pessoas que apresentam algum sintoma para serem encaminhados aos médicos e retiradas do convívio dos seus pares, dos seus colegas. O Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares informou que nos primeiros dias de reabertura das escolas, 19 professores relataram que contraíram o vírus. E o Sindicato dos Trabalhadores das Creches conveniadas solicitaram 5.000 testes. 4.000 foram feitos e 200 deram positivo. E agora vamos à atualização sobre a Covid-19. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa.
O Brasil registrou 644 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, são 168.141 óbitos durante a pandemia. Foram 35.686 novos casos confirmados e o país soma 5.983.089 registros desde o primeiro infectado em fevereiro. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias ficou em 544, o que representa um aumento de 54% em relação a 15 dias atrás. A média móvel é calculada de acordo com o número de óbitos da semana e é atualizada diariamente para comparação com valores anteriores. O método só avisa as distorções provocadas por atrasos e identifica a tendência da curva de mortes. A busca pela vacina contra o coronavírus teve uma semana com anúncios importantes. Na quarta-feira, a farmacêutica Pfizer e o laboratório BioNTech anunciaram o fim da fase 3 de testes e a eficácia de 95% da vacina no combate ao vírus. Na segunda-feira, a farmacêutica Moderna anunciou, com base em um estudo preliminar da fase 3, que a vacina em desenvolvimento possui eficácia próxima de 95%. A Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac e em teste no Brasil, foi considerada segura e induz resposta imune, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira. Na semana passada, a Rússia anunciou que a vacina desenvolvida no país, a Sputnik V, tem eficácia de 92%. Os dados da vacina russa ainda não foram revisados. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que quase 4 em cada 10 pessoas engordaram durante a pandemia. E outras pesquisas mostram também que o sedentarismo aumentou. A prática de exercício é importante para manter o corpo saudável. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostrou o impacto do sedentarismo na saúde. Uma pessoa na cama durante 24 horas pode ter atrofia cardíaca e redução significativa no calibre dos vasos sanguíneos, em um período que variou entre 1 e 4 semanas. Com a pandemia, o sedentarismo aumentou. Foi o que aconteceu com esse estudante que fazia exercício com regularidade. Podia sair de casa, né? Como eu não posso sair de casa durante essa quarentena, eu acabei deixando os exercícios físicos de lado, né? Eu acabei ficando mais sedentário, assistindo filmes e séries, essas coisas, e realmente acabei deixando os exercícios físicos de lado, né? Em segundo plano. Com as academias fechadas e sem poder correr nos parques, a solução foi ter que se exercitar em casa. Mas nem todas as pessoas têm os aparelhos necessários, como esses. Então, quais exercícios é possível fazer? O exercício mais recomendado é justamente fazer exercício. Cada profissional tem sua metodologia. A minha são exercícios funcionais, no qual você torna o corpo do seu aluno mais funcional nas atividades da vida diária, como limpeza, sentar, empurrar um móvel, colocar uma caixa numa prateleira e fazer esses movimentos usando sabiamente os músculos corretos para que não haja lesão. Mas é sempre bom tomar cuidado com as referências. Muito blogueiro fitness aí na internet, muita gente seguindo essa galera. É só preciso prestar atenção, porque muitas vezes esses blogueirinhos, eles já têm o corpo trabalhado e você acaba fazendo exercícios mais complexos que, se uma pessoa sedentária começar a fazer, pode dar resultado, mas por ela não saber executar o movimento corretamente, pode gerar uma lesão séria muitas vezes. Então é preciso ter o acompanhamento de um profissional de educação física. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prática de exercícios ao ar livre não é recomendada para pessoas com febre, tosse e dificuldades respiratórias. Em casos como esses, a recomendação é ficar em casa descansando, procurar atendimento e seguir as diretrizes das autoridades médicas da região. A OMS propõe que haja distanciamento entre praticantes de exercícios em parques e espaços públicos, além de ressaltar a necessidade de lavar as mãos com água e sabão ao chegar no local e ao sair. Caso não possua água e sabão, a sugestão é usar álcool em gel. Nas aulas presenciais, eu peço que utilize a máscara o tempo todo e sempre mantenha uma distância segura, ainda mais pelo fato de muitas vezes o aluno precisar hiperventilar, porque com hiperventilação vem geralmente a perda da gordura, que é o que mais procuram. E isso gera, e com essa hiperventilação, muitas vezes o aluno não consegue respirar direito com a máscara. Então, mantendo a distância, eu dou a liberdade do aluno, às vezes, retirar a máscara para poder respirar melhor durante o exercício. No próximo bloco, as últimas notícias do mundo do esporte. E assista também: cresce o uso das redes sociais durante a pandemia.
No esporte, a seleção brasileira venceu o Uruguai pelas eliminatórias. Já na Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo se classificaram para as semifinais. Confira agora a situação das principais competições com Pedro Ungarelli. Olá a todos e bem-vindos ao recap da semana nos esportes. Logo no começo dela, a seleção brasileira teve um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo sem sua principal estrela, o Neymar, e com alguns desfalques devido à Covid e a lesões, a seleção conseguiu uma importante vitória sobre o Uruguai por 2-0 lá em Montevidéu. Com o resultado, a seleção segue com 100% de aproveitamento e em primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas com 12 pontos, seguido pela Argentina com 10 pontos e pelo surpreendente Equador com 9 pontos. Já na quarta-feira, tivemos um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A partida que foi adiada e é válida pela sexta rodada do campeonato acabou com a vitória da equipe paranaense, impedindo que a equipe mineira abrisse vantagem na competição. Mas o mais importante foram os jogos das quartas de finais da Copa do Brasil. O Grêmio ganhou novamente do Cuiabá, dessa vez por 2-1, e o Palmeiras empatou com o Ceará por 2-2. Como a equipe do Palestra Itália tinha ganhado o jogo de ida por 2-0, ela conseguiu a classificação para as semifinais em cima do Vozão. E agora, o jogo mais aguardado da semana, o São Paulo não tomou conhecimento do Flamengo do Morumbi e atropelou a equipe da Gávea por 3-0, confirmando a sua boa fase até agora do campeonato. Todos os gols saíram na segunda etapa e o time paulista mandou a equipe rubro-negra para casa, dando uma afundada na crise do time comandado por Rogério Ceni. Mas o jogo mais emocionante da semana foi a classificação do América Mineiro sobre o Internacional. A equipe colorada até venceu o jogo por 1-0, igualando o resultado da primeira partida e levando o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, a equipe mineira ganhou por 6-5, se classificando pela primeira vez na sua história para as semifinais. Meus amigos, não é Páscoa, mas parece que o Coelho nos trouxe uma boa surpresa, não é mesmo? Com os resultados, o Grêmio pega o São Paulo e o Palmeiras encara o América Mineiro. Os jogos serão realizados nos dias 23 e 30 de dezembro. Falando agora da bola laranja, também nessa quarta-feira ocorreu o draft da NBA. E a seleção dos futuros craques do basquete ocorreu de forma remota e via chamada de vídeo. E com a primeira escolha, o Minnesota Timberwolves selecionou o ala amador Anthony Edwards da Universidade da Geórgia. Já o Golden State Warriors ficou com o pivô James Wiseman, de Memphis. Para muitos, o melhor jogador da classe deste ano, o armador LaMelo Ball, acabou caindo no colo do Charlotte Hornets. Infelizmente, as jovens promessas não vão ter muito tempo para treinar e se adaptar, já que a temporada da NBA começa no dia 22 de dezembro por conta de todos os problemas que aconteceram na temporada passada por causa da pandemia. Normalmente, o draft acontece no final de julho e a temporada começa no final de outubro. Bem, é isso e muito obrigado! O jogo entre Vasco e Fortaleza pelo Brasileirão, que aconteceu na noite desta quinta-feira, teve o resultado de 0-0. O número de usuários de redes sociais cresceu durante a pandemia. As plataformas oferecem alternativas em diferentes áreas. Com as restrições à circulação impostas durante a pandemia, as redes sociais se tornaram mais presentes no cotidiano. Opções de lazer reduzidas e condições de trabalho modificadas obrigaram praticamente todas as atividades a apresentar uma alternativa digital. As redes sociais oferecem um espaço rico em recursos e com grande audiência. O líder em número de usuários, Facebook, apresentou um crescimento de 12% em contas ativas entre julho e setembro deste ano. A empresa anunciou que bilhões e 700 milhões de pessoas acessam o perfil na rede pelo menos uma vez no mês. O WhatsApp ocupa a segunda colocação no ranking com 2 bilhões de usuários. Para ter uma noção da quantidade de informação que circula pelo aplicativo, cerca de 100 milhões de mensagens são transmitidas em um só dia. Outras redes com públicos mais segmentados também apresentam crescimento. Matheus faz transmissões ao vivo na plataforma Twitch há cerca de um ano e percebeu um aumento do público durante a quarentena. E que com o tempo, com a quarentena, eu senti que muita gente que não assistia começou a assistir. E viu que não era live só de jogo, viu? Era live... Quando a pessoa pensa em live, a pessoa pensa só nos jogos. Tem muita gente que faz live de cozinha, tem muita gente que faz live de música, tem desenho, tem live de só conversando. Mas para aqueles que produzem conteúdo para a internet, o processo de criação de vídeos tem sido complicado. E durante a pandemia eu percebi que meu processo criativo ele foi um pouco comprometido, porque algumas coisas que eu escrevia eram baseadas muito nas minhas experiências durante a faculdade. E como eu não estou indo mais lá, eu acho que comprometeu um pouquinho o meu processo criativo. Mas assim,
conseguir dar a volta em relação a essa questão. As redes sociais são multimídia e podemos estar sempre conectados. Apenas 3% das pessoas que acessam a internet não utilizam aplicativos de mensagem. O número de pessoas que assiste transmissões ao vivo é de 64%, quase o dobro de 2016. As redes também auxiliaram no trabalho. Quase 1/3 das pessoas venderam produtos ou serviços nas redes sociais. Os dados da pesquisa Painel Tecnologia da Informação e Comunicação Covid-19 consideram somente as pessoas que tiveram acesso à internet. E apesar de oferecerem tantos recursos, as redes sociais também apresentam um aspecto negativo. As grandes empresas enfrentam questões éticas sobre privacidade, liberdade de expressão e saúde mental dos usuários. Para este professor de produção multimídia, o uso consciente das redes sociais é o caminho para aproveitar a ferramenta. Porque tem uma discussão mais profunda de lei de proteção de dados, direito ao esquecimento, todas as questões mais jurídicas de direito, de ética, cidadania, são importantes, têm que ser traçadas. Mas no dia a dia, nós somos seres humanos que usamos essas ferramentas. Então a gente tem que criar estratégias de convívio com isso de forma a não achar que estamos ali e ninguém está participando do processo com a gente. Assim, eu sei que eu tenho que ter consciência. Conhecida por muitos pelos descontos, a Black Friday acontece na próxima sexta-feira. A data surgiu nos Estados Unidos e ocorre um dia após o feriado do Dia de Ação de Graças, um dos mais importantes daquele país. A Black Friday começou no Brasil em 2010, mas a data não é conhecida só pelos descontos. As fraudes se tornaram comuns, onde uma pessoa pode encontrar preços melhores em sites estrangeiros. Na noite de ontem, um homem negro foi espancado e morto por seguranças na porta de um supermercado em Porto Alegre, justamente na véspera do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, aparece em imagens sendo agredidos pelos funcionários do Carrefour. Segundo a Brigada de Segurança Pública de Porto Alegre, o homem havia discutido com uma funcionária do mercado que chamou seguranças. A rede Carrefour lamenta o ocorrido em nota. A torcida organizada Farrapos, da qual João participava, organizou um protesto no supermercado nesta sexta-feira. E agora vamos à previsão do tempo com a repórter Lívia Ferreira. A previsão para o fim de semana é de que a temperatura máxima fique em torno de 28 graus e a mínima 18. A chance de chuvas com fortes trovoadas é de 90%. O Instituto Nacional de Meteorologia também alerta para o risco de corte de energia elétrica, alagamentos e queda de galhos de árvore por causa das chuvas e ventos intensos. O termo second hand, que significa segunda mão, tem atraído novos clientes nos últimos anos. Segundo pesquisa da Global Data, as vendas de artigos usados devem alcançar a marca de 51 bilhões de dólares até 2023. Consumo consciente, moda sustentável e slow fashion. Esses são alguns conceitos que definem uma nova tendência para o mercado de moda. E os brechós modernos fazem parte desse movimento. O slow fashion traz, então, dentro dele, algumas novas formas de se consumir. Ele propõe essa mudança de hábito de consumo e ele traz não só como alternativas, não só as marcas de roupas que se responsabilizam tanto pela forma de produção como pela captação de matéria-prima, e até os brechós, onde a gente oferece roupas que já foram usadas. O brechó entra no slow fashion com o reuso. Os brechós são espaços que vendem artigos novos e usados em bom estado de conservação. As peças atendem a todos os estilos e gostos e os preços são acessíveis. O segmento, além de movimentar a economia, ajuda a reduzir o impacto ambiental. A compra de itens usados tem relação direta com a mudança de comportamento do consumidor. Essa estilista aponta que a reutilização tem vantagens não só para o cliente. A gente ajuda também a economizar energia, que é muito gasta nas confecções, nas produções de roupas, a economizar água, que também é bastante usada também em praticamente todas as etapas das produções, né? Do algodão, da roupa, tá? E a gente também ajuda a economizar dinheiro das pessoas, né? Porque as roupas dos brechós são mais em conta. E também tem a questão de que a gente para pensar se realmente vale a pena comprar isso, eu realmente preciso disso ou não preciso. A estudante Rafaela decidiu mudar o modo de consumo justamente para evitar o desperdício de recursos naturais. Sem falar que muitas dessas roupas que eu acabo comprando, né, em brechós, bazares e etc., às vezes vão parar no lixo porque, sei lá, porque as pessoas acham que roupa é descartável.
e isso acaba gerando mais lixo no planeta e não é uma coisa bacana, né? Apesar da pandemia, o consumo de produtos usados tem aumentado, como relata a dona deste brechó. Durante a pandemia, a gente teve sim um negócio muito impactado, a gente teve que fechar as portas, a gente tomou uma decisão rápida para transformar toda a nossa operação, que não ia mais funcionar presencialmente, em uma atividade online. A gente conseguiu fazer isso, montamos um site, toda a operação ficou virtual, isso impactou, as vendas diminuíram, mas agora estão voltando. Mas com relação a isso, existe uma tendência já que estuda que o consumo de peças de segunda mão, seja de roupa, de móveis, de qualquer coisa já usada, o reuso tem virado uma tendência, não só por um hype, mas por necessidade e por uma transformação de consciência, uma transformação social mesmo. Ela também ressalta que o perfil do público-alvo vem se moldando a um comportamento mais consciente. Eu acho que quem decide consumir em brechó é porque já está desenvolvendo um pensamento crítico em cima da indústria da moda, em cima do sistema que a gente vive, que não é nada inclusivo. Então, a moda consciente, todos esses conceitos que a gente traz, tem por trás toda uma reflexão, uma escolha que eu chamo de posicionamento político. Eu acho que as pessoas que vêm consumir da gente, elas já estão se propondo essa reflexão e buscam naturalmente alternativas a esse consumo de excesso, ao consumo desenfreado. Confira agora a agenda cultural para o fim de semana com Daniela Belchior e Alexandra Carolina. Olá, a primeira dica da agenda cultural vai para os amantes da sétima arte. Até o dia 30 de novembro você pode conferir a Mostra de Cinema Europeu Digital. O festival, que neste ano migrou para o ambiente online, traz uma seleção de 12 películas de diferentes nacionalidades. Para assistir aos filmes, basta acessar a plataforma do festival em www.festivalscoop.com. E você, Alexandre, o que selecionou pra gente? O Centro Cultural Banco do Brasil está com a programação diversificada. O primeiro destaque é a mostra Linhas da Vida, de Shiharu Shiota. O trabalho da artista japonesa vai ficar exposto até 6 de dezembro. A visitação é gratuita, mas é preciso reservar o ingresso no site www.eventim.com.br. Outra opção no CCBB é o 7º Festival Internacional Cinema e Transcendência. O evento online e gratuito vai até 27 de novembro. Serão exibidas produções com a temática de transformação pessoal. Mais informações em www.festivalcinemaetranscendencia.com. Muito interessante, Alexandra. Outra dica é o espetáculo de comédia O Inspetor Geral. A peça está em cartaz até 29 de novembro no Teatro dos Ventos, em Águas Claras. Ingressos à venda no site www.simpla.com.br. Por hoje é só. Aproveitem a programação. Até a próxima! O Telejornal Esquina fica por aqui. Leia mais na agência de notícias Uniceub, acessando o site que aparece na sua tela e aqui no nosso canal do YouTube. Até logo! Até mais!